Estamos novamente aqui pelo Skype, né? Isso aqui, para falar de mais uma aula de química ambiental. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre os resíduos sólidos. Vai ser a penúltima aula de resíduos sólidos, porque esse assunto aqui é gigantesco. E depois na próxima aula, a gente encerra esse material aqui. Na semana passada nós não tivemos aula, na verdade, mas engraçado, não tô achando onde que a gente parou aqui. Nós falamos dos resíduos classe 1 e 2, os perigosos e os inertes. Vocês estão lembrados? Foi aqui mesmo que a gente parou. Vou compartilhar a tela com vocês de novo, como sempre, e acho que hoje tem pouco vídeo, então nós não vamos ficar, hoje não vai ter muito vídeo pra gente ver, não. Que a gente vai falar um pouco mais aí sobre os tipos de lixo e as fontes de lixo e mais algumas classificações aqui sobre quanto lixo e os resíduos sólidos, que aí na aula que vem nós vamos falar sobre aterro. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Então, na última aula nós falamos um pouco sobre os tipos de lixo. E aí a gente vai continuar falando mais sobre os tipos de lixo, como a gente classifica. Por que a gente estuda isso? Porque nós, na nossa profissão, nós podemos trabalhar nessa área também. E independente de onde nós trabalhamos, a gente vai gerar algum tipo de lixo. Então é muito importante a gente saber para onde que vai esse lixo, porque nem todo mundo se preocupa com isso. Vou ficar reforçando essa ideia todas as aulas aqui, porque é interessante a gente saber todas essas coisas, mesmo que na nossa própria casa. Numa das primeiras aulas a gente viu lá sobre o óleo na pia, que não pode jogar. Então é muito interessante isso. Então, a gente tem aí a origem dos lixos, que é a principal forma de classificar os resíduos sólidos. E aí, segundo esse critério, a gente pode agrupar os lixos resíduos de acordo com 5 classes. A gente tem o lixo doméstico e residencial, que é o lixo que a gente produz nas casas e nas nossas famílias, que é o papel, o plástico, o lixo orgânico. Tem o lixo comercial, que são os lixos, são os resíduos, né? Provenientes de estabelecimento comercial, tipo escritório, loja, empresa, bar, restaurante, que diferentes tipos de comércios geram lixos diferentes. O lixo de restaurante, por exemplo, tem muito mais lixo orgânico do que um lixo de uma loja, por exemplo, que vai ser mais papel, mais plástico, mais esse tipo de coisa. Então, esses lixos são classificados com essa diferença. O lixo público, que é o lixo que vem de varrer a rua, né? Conservar a rua, zona comercial, limpeza de feira livre, aqueles lugares de gente boa, alguns, né? Gente boa, eles catam aí, limpam o lixo público, das vias públicas. A gente tem aí também o lixo domiciliar especial, que a gente classifica dentro dele os entulhos de obra, que coloca em caçamba, pilha, bateria, que a gente já falou sobre logística reversa. As lâmpadas fluorescentes, sabem que não pode descartar a lâmpada fluorescente no lixo? Pois não pode. A gente costuma levar de volta onde você comprou, você leva tipo no Mãos à Obra, na Macios, ABC da Construção, esses lugares que vendem essas lâmpadas, porque eles fazem a logística reversa. Pneu, que a gente também falou na última aula. Gente, desculpa que eu tô com a boca seca hoje também, vou ficar bebendo água um monte de vezes.
E também tem os lixos de fonte especial, que são lixo industrial, que geralmente tem algumas coisas diferentes dos lixos, né, desses outras classes de lixo. Lixo radioativo, não preciso nem falar, né, como ele é especial, tem que ser tratado diferente. Lixo de porto, aeroporto, terminal rodoferroviário, ferroviário, também é um tipo de lixo diferente, que não pode ser descartado de qualquer jeito. Geralmente esses lugares têm muita circulação de pessoas, então tem que ser cuidado, senão espalha muito lixo. Lixo agrícola, que pode ter materiais tipo esses que mata inseto, como é que chama? Agrotóxico, tem que ter um cuidado também. E resíduo de serviço de saúde. O telefone ligado aqui. Desculpa, gente. Deixa eu desligar isso aqui. Saco. Ô, Silvio, Oi. Pronto. você comentou sobre o lixo domiciliar especial, você comentou na questão do entulho, né? Isso. Lá em casa tá em reforma, tava, né? Uhum. Aí eu acho assim que é meio que um absurdo, mas uma caçamba é R$ 150 Como para que ir lá em funciona? casa. Eu nunca usei assim, caçamba. Eles cobram R$ 150 para colocar lá e levar embora, ou é só colocar lá e você paga para outra pessoa buscar? Não, o próprio caminhão que leva busca, mas tem um prazo de 7 dias para ficar lá e eles Uhum. cobram esse valor. Aí, na minha opinião, eu acho que seria ser assim, meio que algo gratuito, porque é um lixo, né? Só que é um lixo assim, pesado, muita coisa, não tem um. Acho que não dá para fazer reuso, né? Tipo assim, parede, piso, essas coisas. E Mas, por geralmente, exemplo, lixo de entulho, eu acho que eles reutilizam, viu, para fazer tijolo. então, porque lá em casa foi 3 caçambas, olha pra você ver, só aí foi quase R$ 500. E Eu aí acho as que tinha três que ser algo um caçambas, pouquinho elas mais. ficam. Não, aí Pode. foi Uhum. aí eles, a hora que encheu, eles buscam, leva a outra, enche, busca, faz esse vai e volta, sabe? Sei. Mas eu falo a questão do preço, eu acho que tinha que ser algo mais em conta, né? Aí é o que acontece, todo bairro tem aquele lote vago que o povo joga entulho, né? Por quê? Porque Pois a é. caçamba é cara. Pois é, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Eu, por exemplo, nunca tive que usar caçamba de lixo, mas eu sempre via o meu vizinho lá sempre usando e ele sempre reclamava. Eu não É, sabia que era R$ 150, não, mas ele sempre ficava não, xingando. Isso é um esse absurdo. E teve, aí teve os caminhões que vão, é uns caras mais sem educação, velho pra caramba, os caminhões mais antigos, pra falar assim que tá usando pra, né, renovar a frota. Tá nada. Os negócios tá tudo velho, as caçambas é, caindo aos pedaços e fica nessa, assim. eu acho que se Muito fosse assim, algo complicado. mais em conta, ou até gratuito mesmo por parte da prefeitura, as pessoas não jogariam entulho em lote vago, né? Pois é, a prefeitura até começou a fazer, foi bom você ter citado isso, porque a prefeitura passou a fazer, não entulho, né? Entulho vamos dizer assim, a parte. Mas a prefeitura passou a fazer uma coleta de tipo assim, móvel velho. Não sei se vocês viram isso, o povo Uhum, colocava sofá, é, cômoda, aqueles negócios de madeira que tava meio já acabando. E aí era só ligar para um serviço da prefeitura, esse serviço é 0800, é gratuito, e eles eles vão lá buscaram. e buscam o móvel, né? E muitas Porque a idade vezes dele tem um textinho. isso, que eles reaproveitam o material, eles doam para outra pessoa, eles levam para a Copert. A gente vai falar um pouco hoje da Copert. A gente falou uma aula só dela, mas da Copert, ela ganhou vários prêmios, vários prêmios relacionados à reciclagem, porque é muito organizado isso aqui. E assim, se a gente tem consciência de que o lixo, vamos lá, o lixo doméstico e residencial que inclui imóvel e desses negócios que, né, não tem muito jeito de jogar fora, tem um serviço da prefeitura que faz isso. Então, assim, aqui em Itaúna a gente tinha, né, não sei se tem, não sei como é que é, não sei, aquele título de cidade educativa. Vocês lembram que a gente tinha isso? Vocês são bem mais novos que eu, mas teve uma época que falou muito disso, que Itaúna ganhou um prêmio, não sei o que lá, de cidade educativa. Por quê? Porque as políticas
coleta de resíduo, principalmente, e outras coisas que não tem nada a ver com o ambiental, em Itaúna, eram na época, né, muito fortes. Tanto que a Copert é uma referência, ela é uma referência nacional com relação a isso. A gente falou poucas vezes da coleta seletiva, mas são muito poucas cidades aqui, né, em consideração a todo o nosso território nacional, que tem acesso à coleta seletiva de lixo. Hoje eu estou ali na porta da minha casa, você, né, Pablo? Se você veio na academia aqui, você deve ter visto a porqueira que estava aqui, né? E os ratos? Sem comentários, né? Por quê? Porque a coleta não passou no sábado, e hoje vai passar, já era mais de tarde. Então ficou aqui um monte de lixo, um monte de bicho aqui, dá muito rato. E assim, é uma coisa de saúde pública, porque rato transmite doença. A gente tem bagunça, tem bicho, tem cachorro, então tem. Por ser esquina com padaria, né? Não tem nem o que falar, né? Não tem nem jeito de falar nada. Então, olha só o risco, imagina. Então, assim, a gente tem esse título de cidade educativa para a gente saber como que descarta esses materiais. Então, é muito importante também a gente indignar por conta da caçamba R$ 150, para a gente saber como que... O Felipe, para a gente saber como que vai fazer com o lixo, porque a gente consegue cobrar, ou vamos, né, tirar essa taxa aí e fazer da prefeitura. Mas obrigado, viu? É isso aí. A gente tem. Tanto a gente paga, né? Que é a taxa do lixo, que é um absurdo de cara. Mas vamos considerar, não vamos entrar nesse assunto, não, senão a gente vai ficar falando essa taxa do lixo abençoada aí. Eu ficar estressado que eu entrar em parte política. Mas vamos lá. A gente tem algumas características físicas do resíduo também. Porque a gente pode classificar também são cinco tipos de características, que uma delas é a geração per capita. O que é isso? Essa geração per capita, ela relaciona a quantidade de resíduo urbano gerada por dia e o número de habitantes daquela região. Então, a gente pega lá todo mundo, divide a quantidade de resíduo dividido por cada pessoa para saber mais ou menos quantos quilos por habitante por dia. Então, alguns técnicos, né, tem estudos que falam que 0,5 até 0,8 quilos por habitante por dia é a média, a variação média aí de lixo. A gente gera 800 gramas de lixo por dia. Então, se estiver gerando mais do que isso de lixo, tem que parar e pensar, peraí, estou gerando lixo pra caramba. A gente tem também a composição gravimétrica. O que é isso? Essa composição gravimétrica é o percentual de cada componente em relação aí ao peso inteiro da amostra de lixo que está analisada. Aí, os componentes mais usados na determinação da composição gravimétrica e dos resíduos estão nessa tabelinha aqui que eu deixei aqui para vocês verem. Só que alguns técnicos, quem estuda esse tipo de coisa, eles costumam simplificar, só colocam alguns componentes desses aí, tipo papelão, que geralmente é papel e papelão, né, que são os recicláveis, plástico, vidro, metal, matéria orgânica. E esse tipo de composição simplificada, mesmo ele sendo usado aí para dimensionar a usina de compostagem, porque aí consegue, né, ver qual tem mais em outros sistemas de unidade de limpeza urbana, não presta, por exemplo, um estudo preciso de reciclagem de coleta seletiva, porque o mercado aí de plástico rígido é muito diferente de plástico maleável. Então, igual os mercado de material ferroso e não ferroso, como é que chama? Sucata, esses que reaproveitam. Então, aqui a gente tem matéria orgânica, borracha, metal ferroso, papel, couro, papelão, metal não ferroso, plástico rígido, vidro, cerâmica, para classificar na composição gravimétrica. E aí eles fazem a medição
de quanto de matéria orgânica que está gerando, quanto de borracha, e ver aí, tipo assim, 10% é de borracha, 50% de papelão, entendeu? Tipo isso. Aí a gente tem que lembrar que alguns fatores aí, eles influenciam nessa composição gravimétrica, na geração aí dos resíduos, porque depende muito da diversidade, o fator climático, socioeconômico, demográfico, né? Onde estão as zonas. Lembra que eu falei sobre restaurantes contra lojas? Se a gente tem, por exemplo, um lugar que tem alto nível não, alta quantidade de restaurantes, esse lugar, esse bairro, vamos dizer assim, ele vai gerar muito mais matéria orgânica que os bairros mais residenciais, que não tem nada de restaurante, vamos dizer assim. Lugares que tem muitos escritórios, é um lugar mais centro, né? Mais prédios, vamos dizer assim, que são centros administrativos, estava procurando essa palavra, administrativos, eles vão gerar mais papel, mais borracha, mais papelão, mais esses materiais plástico do que matéria orgânica. Então, depende muito isso para saber quais as características daquele lixo, para saber classificar. Igual o Diego falou da última vez, que a gente estava falando na aula, que vocês fazem lá um acompanhamento na Arcelor, né, de como que é lá, quanto lixo que está gerando no setor. Além da geração per capita que a gente viu no outro slide, isso aqui também é muito importante, porque para saber se está gerando muita borracha, muito papel, para poder fazer alguma política dentro da empresa para gerar menos borracha, menos papel, menos plástico, como a ideia deles lá de fazer aqueles copos de fibra de coco. Então, a gente classifica os lixos aqui para também saber como que a gente pode diminuir o lixo. Tem o peso específico aparente, é o peso do lixo solto em função do volume ocupado, sem compactação, isso aí é sempre espécie em quilo por metro cúbico. E por que a gente mede isso aí? É para saber o tamanho de equipamentos e instalações. Por que é isso? Não vou saber onde é que eu vou colocar o lixo. Eu preciso saber qual que é o volume e peso do lixo para eu saber onde eu vou armazenar esse lixo. Às vezes, a gente tem tanto lixo e não tem lugar para colocar, e às vezes acontece o contrário, tem um espaço gigante e não tem tanto lixo que vai para esse espaço. Então, para a gente saber como dimensionar essas instalações, a gente precisa saber esse peso específico para saber qual é o volume que esse lixo vai ocupar. E aí a gente tem aí quando não tem nenhum dado, né, a gente não sabe os dados, tem os valores de referência, 230 quilos por metro cúbico para peso específico de lixo domiciliar, 280 quilos por metro cúbico peso específico de resíduos de serviço de saúde e 1.300 quilos por metro cúbico de entulho de obras, que tem, né, gera mais volume, mais peso, mais volume não, mais peso por volume, porque são materiais mais pesados, tem ferro, tem chumbo, coisas que são mais pesadas, aí é cimento. A gente também tem o teor de umidade, que é a quantidade de água nesse lixo, né, em percentual, e esse parâmetro, ele muda em função da estação do ano, né, incidência de chuva, e aí a gente tem a variação média aí de 40% a 60% variando o teor de umidade, dependendo da época. Tem também a característica de compressividade, que é o grau de compactação que a massa de lixo pode sofrer quando ela é compactada. Então, tem aí numa pressão, em algum tipo de pressão, o volume do lixo pode ser reduzido a 1/3 ou até 1/4 do seu volume original. Então, para a gente saber, né, que tipo de lixo a gente está trabalhando, é um parâmetro também para avaliar. Outras características que a gente tem são as características que são químicas. A gente estava falando das características físicas, tem as químicas também. Tem o poder calorífico, que é a capacidade do material desprender uma quantidade de calor quando ele é queimado.
O poder calorífico médio, eu deixei do lixo domiciliar, está na faixa de 5.000 quilocalorias por quilo. Eu não sei direito se o pessoal queima lixo, eu não entendi isso aqui, se o lixo é incinerado para gerar energia, mas deve ser para isso que eles fazem essa medição aqui, não sei de verdade, porque ele está devendo esse processo, mas eu acredito que seja para saber qual energia que gera. O pH do lixo, para saber o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos, né? Que tem que estar, geralmente, aí está na faixa 5 a 7, mais neutro. A composição química do material, que é parecido com aquela composição gravimétrica, só que aqui tem mais a ver com cinza, matéria orgânica, cálcio, fósforo, resíduo mineral. É mais específico quais são os elementos que estão no lixo. A gente tem aí também outra característica química, a relação carbono e nitrogênio. Vocês viram lá naquele ciclos, né? O tanto que esses elementos são importantes, que essa relação indica o grau de decomposição na matéria orgânica. Aí tá aí falando, né? Geralmente encontra na ordem de 35 a 1, 20 a 1. É mais a ver com a decomposição. Oi. Calma, devagar. Tô falando rápido? Opa, caralho. Tô ainda 7h30, eu tô aqui falando, já falei uns 10 slides. Se vocês falar comigo, se vocês não falar comigo, eu vou ficar falando aqui, me atropelando vocês. Se vocês parar pra comentar igual o Pablo fez aí, ó, a gente comenta. Tá, Vinícius? Fica a dica. Mas eu tava falando, a química de carbono e nitrogênio tem a ver com a decomposição do lixo. E a última característica que a gente tem do lixo são as biológicas, que é aí, né, no caso dos resíduos, são as da população microbiana, dos agentes que podem estar presentes naquele lixo, e aí elas precisam ser tratadas para não agredir o meio ambiente, não trazer nenhum risco à saúde das pessoas que estão ali ao redor daquele lixo, e nem contaminar ali, porque pode ter algum material, olha só, a gente está vendo aí essa loucura do coronavírus. Imagina se algum hospital descarta o lixo do corona no lugar errado. Imagina o estrago. Então, e que eu não duvido que esteja acontecendo isso, né? Essas características servem para isso. Então, saber as características biológicas dos resíduos usa muito isso para inibir cheiro de decomposição de matéria orgânica, geralmente aí colocando dentro dos caminhões de coleta para diminuir aí problema com a população. Imagina só, você joga lá naquele caminhão de lixo que passa na casa de todo mundo, que aperta aquele lixo e solta aquela água super cheirosa, maravilhosa, só que não. E aí, dentro desse lixo tem um material que tem um agente que é um micróbio, né? Uma bactéria, um negócio assim, que é contaminante. Então é muito complicado, a gente tem que ter um cuidado com o lixo. Tinha um vídeo, eu devia ter colocado esse vídeo aqui. Não é sobre lixo, mas é sobre as viroses. Não sei se vocês já viram uma mulher, eles estão meio que numa roça, aí tem uma pessoa com virose, aí a mulher tá lá na outra ponta do rio, pega água com virose, aí todo mundo com virose. Não, é uma coisa muito bizarra, mas parece muito nojento e feio, mas a gente está exposto a esse tipo de situação todo o tempo. Então, a parte biológica, a gente tem aí muitos processos de recuperação de área degradada, de produto desses resíduos biológicos, que são usados aí de uma forma diferente dos outros resíduos, justamente pelo risco que é maior. Tudo bem até aí? Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Tudo tranquilo?
Como que tá aí? Me conta. Tá tranquilo. Então tá. Nem dá pra imaginar que do lixo é tanta coisa, né? Nossa, eu tava fazendo a aula, essa aula e a próxima aqui, porque eu já tava achando, assim, demais, mas não ia dar tempo de falar do aterro. Então, por isso que nossa aula hoje vai parar no aterro. Só que, assim, é tanta coisa e a gente não sabe tantas coisas assim, e é muito interessante a gente saber que a gente não sabe para poder ensinar as pessoas. Às vezes a gente tem pessoas na nossa casa que descartam os negócios errados, descarta material errado. Tem pessoas que têm doenças infecto-contagiosas, que aí não vem ao caso, mas, quais são, mas tem vários exemplos. Tem o HIV, tem hepatite, tem doenças sexualmente transmissíveis, que a gente tem que ter, a pessoa que é infectada tem que ter a consciência de mais pessoas para não contaminar. Olha só a gente no coronavírus, que doideira. A gente tem que chegar da rua, lavar, tirar a roupa, jogar a roupa num canto, tomar banho, e se você for infectado, você não pode nem ver o seu vizinho, e justamente por um bem comum. Então, é muito perigoso. Isso aqui a gente tá falando de lixo. Mas em todos os aspectos que a gente tem que ter esse cuidado. Se eu tô fazendo uma amostra de um material que vamos dizer assim, reativo, eu não vou descartar de qualquer forma lá na pia para o meu colega ir lá e queimar a mão, e machucar a mão, e lavar de qualquer jeito, e danificar lá como que chama? A tubulação. Não vou fazer isso. Tem que ter a minha consciência e a consciência de todo mundo. Então, o resíduo que nós deixamos, não só o lixo, tem que ter muito cuidado com ele. Acho que é por isso que a gente bate tanto na tecla dos resíduos aqui, nessa disciplina, porque enquanto a gente está falando de lixo é fácil, porque lixo todo mundo produz. Agora, e quando vocês estiverem lá dentro da empresa e estiver produzindo aqueles copinhos descartáveis lá, e não tô nem aí, é a empresa que paga mesmo, vou beber um aqui, daqui 20 minutos vem e bebe outro. Consciência, a gente viu na aula de tecnologia química que o plástico não vai acabar nunca. Então, aí na academia mesmo, Silvio, eu dei essa ideia, porque muita gente chega lá e pede copo descartável e quer misturar, não dá nem pra marcar de quem que é quem. Aí eu falei que fica personal lá pra pedir, orienta de casa, a garrafinha de casa, né? Bem mais. Pois é, sabe? E eles poderiam fazer o squeeze, né? Aqui na academia, a Jéssica podia, ou o Fernando podia pegar um squeeze. Agora, hoje em dia, todo mundo tem acesso a isso. Faz o squeeze de todo mundo, deixa um espacinho para cada um colocar o nome do seu. Esse canetão aqui, ó. Esse negócio, não sei se vocês estão me vendo, não, mas esse canetão aqui, ó. Marcado permanente, escreve o nome e pronto. Não tem isso, não. É só boa vontade. Não tem nada além de boa vontade, né? Toda outra pessoa vai catar o meu. Não, se tiver seu nome, não vai, né? Então é boa vontade, só boa vontade. O problema é que nem todo mundo pensa assim, né? O povo não liga muito para essas coisas, não. Se ligasse, talvez o mundo seria outro, né? Por isso que a gente, enquanto químico, técnico em química, tem crescido muito. A nossa profissão, gente, é a profissão do futuro, tá? Vocês estão fazendo uma profissão, uma formação numa profissão que no futuro não é um futuro distante, é um futuro bem próximo, mas dá para vocês trabalhar com qualquer coisa, porque tudo envolve química, tudo. Se vocês for virar cozinheiro, vocês têm que saber trabalhar alguma coisa com química. Biólogo, Nós vimos na tecnologia, galera da engenharia civil, se não souber como que não deixa corroer os cabos da parede, velho, você não vai saber nada. Então, a nossa profissão, independente de qual caminho que vocês vão seguir, é muito importante. E todas as profissões vão gerar resíduo. Todas vão gerar resíduo. Até igual nós estamos falando aqui, ó,
personal e do personal, se vocês não tiverem um pouquinho de consciência do lixo, uma consciência química do lixo, vai ficar lá jogando plástico fora e fazendo lixo pro mundo. Então, é muito interessante a gente saber isso e levar isso para as pessoas e fazer as melhorias, igual lá na Arcelor. Eu acho o máximo, Diego, contando os negócios que a Arcelor faz, para vocês poderem implantar isso nas empresas que vocês trabalharem. Imagina lá, vocês estão na Ambev e ganham um prêmio de ideia inovadora, ambiental, não sei o que, da sustentabilidade. Gente, eu vou morrer de orgulho aqui de vocês. Então, é por isso, a gente ter ideia para saber como que faz, como que deve ser feito, porque onde puxa uma ideia sai outra. Então, é muito interessante a gente pensar assim, continuar pensando sobre isso. Porque essas matérias aqui, gente, a gente está careca de saber. Que tem que jogar lixo no lixo, de separar o lixo, tudo, mas a gente não sabe por que tem que fazer isso, como que vai fazer isso, aonde que usa isso. A gente usa isso todo dia, ou alguma pessoa usa isso nas empresas delas, e usa muito bem usado, quando usa, né? Mas então, continuando aqui, agora falta 15 para as 8, se tiver rápido, vocês falam, viu, Vinícius? O quarteamento, ele é um procedimento aí para caracterizar o resíduo. Então, essa técnica aí, ela é usada para determinar aí as características físicas dos resíduos. Nesse processo, uma amostra bruta, eu botei um desenhozinho para ficar mais fácil de entender. Uma amostra bruta que é homogeneizada de resíduo, ou seja, ela é toda misturada, ela é dividida sucessivamente em 4 partes iguais. E aí, em cada divisão dessas 4 partes, eles aproveitam dois dos quartis. O que é isso? Dois das 4 partes. E diametralmente opostos para formar uma nova amostra que é, de novo, homogeneizada e o resto é descartado. Esse processo é repetido até ter aí uma quantidade de aproximadamente 400 quilos. Os passos que a gente... deixei aqui, eu preciso colar depois, mas eu só vou explicar os passos que são dados dos procedimentos básicos do quarteamento. Descarregar o resíduo, que é uma massa aí, de pelo menos 1,5 tonelada ou 1.500 quilos, né, de resíduo. Principalmente que vem aí de áreas diferentes de coleta, num lugar previamente preparado, geralmente uma área da prefeitura, uma coisa assim. Mistura o resíduo com pá, rasgando o saco plástico de papel, caixa de papelão, para homogeneizar tudo. Divide a pilha em 4 partes igual, escolhe 2 partes opostas, e elas são misturadas de novo, homogeneizadas, descartou as outras partes. E a gente repete esse passo 3 até ter mais ou menos 1 metro cúbico de material, que dá mais ou menos 400 quilos. E aí, tendo esses 400 quilos, aqui é isso resumido, ó. Tendo esses 400 quilos de material, a gente enche 5 tambores de capacidade que a gente já sabe, até a borda, e pesa para ter o peso específico, peso líquido, composição gravimétrica. Ficou meio fora da ordem, né? Mas o quarteamento é feito antes da composição gravimétrica. Então, aí o peso o peso do lixo é tido, a densidade é calculada aí. E quando tem, para conhecer a composição gravimétrica que a gente viu nos slides para trás, eles escolhem 2 tambores lá e separam manualmente os componentes de acordo com o interesse. O que é isso? Esse processo aqui nada mais é do que o que nós falamos na matemática. Não sei se vocês lembram, não sei se foi na aula de vocês ou se foi na eletromecânica, mas nós falamos muito brevemente sobre a amostra. Quando eu não vou pegar o lixo tudo lá, todo o lixo que foi coletado a cidade inteira, e vou lá catar vidro, papelão, para eu saber quanto que tem. Claro que não. Eu vou pegar uma amostra, que no caso aqui é um tambor desse quarteamento,
e vou separar por essa amostra de acordo com o componente. Vou separar papelão, vidro, plástico, metal, para no final medir a partir aí do tambor. Senão, né, vai ficar a vida toda lá olhando os lixos. Então, a gente pega uma amostra e vê. Para fazer a composição gravimétrica, certo? É só para isso. O quarteamento serve para a gente fazer a densidade, né, o peso específico, esqueci o nome, capacidade, o peso específico, a composição gravimétrica, e se for o caso, a capacidade calorífica, que eu vou medir aqui só uma amostra, eu vou queimar uma amostra. Muito bem, aí aqui já devemos acabar um pouquinho mais cedo, devo estar falando mais rápido que o normal mesmo, gente, mas me freia, tá? Não vou ficar falando aqui igual pobre na chuva. No final aqui, a gente vai falar, acho que falta só um pouquinho aqui. A gente tem o gerenciamento dos resíduos sólidos, que é o controle da geração, do armazenamento, da coleta, da transferência, do transporte, tratamento e disposição de todos os sólidos dentro e dos princípios de saúde pública. Não vou falar de todos, tá? Não se apavore. Dentro da saúde pública, que aí isso está tudo relacionado com economia, engenharia, conservação, estética e vários outros aspectos que são considerados ambientais. Que aí a gente tem tudo relacionado com prefeitura, viu, gente? Gestão do lixo. Tem parte financeira, parte legal, planejamento, engenharia, tudo isso focado aí para solucionar os problemas sanitários e ambientais que possam afetar a comunidade. Aqui, gente, eu vou abrir um parêntese, que não tem muita coisa a ver com o que nós estamos falando, não, mas é muito impressionante. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas saiu uma reportagem no G1, acho que foi no G1 mesmo que eu vi, que lá na cidade, uma cidade do Uruguai, que agora eu esqueci o nome, mas é uma cidade da divisa ali de Foz do Iguaçu, que foi muito afetada com a pandemia, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar das cataratas, vocês já foram lá. Aquelas cidades ali, Foz do Iguaçu, acho que é Porto Iguaçu o nome da cidade. Porto Iguaçu, deixa eu ver se eu vou olhar aqui na internet. Porto Iguaçu. Essa cidade, ela foi tão afetada. Tá aqui, ó. Vou abrir para vocês verem. Elas foram tão afetadas com a pandemia que as pessoas, elas estavam fazendo. Olha o que elas. Eu não vou nem falar, não vou contar para vocês, não. Olha aqui. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo a minha cara? Sim. Olha aí. Moradores de Porto Iguaçu desenterra carne de frango para comer na Argentina. Olha a situação desse povo. Carnes foram apreendidas pela prefeitura, não estavam próprias pelo consumo. Mesmo assim, os moradores com crianças se arriscaram por causa da fome. Isso, gente, é uma situação muito grave, muito complicada. Eu não vi essa notícia aqui, não. Eu vi, acho que foi no G1. Mas estava falando que a fome estava atingindo essa cidade por causa, né, da pandemia, porque lá eles vivem do turismo. O povo não tem outra coisa que eles fazem lá, não. Vive das cataratas e pronto, acabou. Com o fechamento das fronteiras, essas pessoas não tiveram outra opção. E aí veio a situação muito grave, muito complicada. E aí, olha aqui, eles cavaram o poço, retiraram as caixas e levaram os frangos para casa. Na outra reportagem que eu vi, estava falando um motivo, que era porque... Foi essa aqui, ó. Aqui, ó. 1,2 mil caixas de frango despertado por órgão sanitário. Foi esse aqui que eu vi. Tava falando que o material, esse frango, ele tinha ficado sem... Aqui, ó. Aqui tá falando, ó.
De acordo com a Prefeitura de Porto Iguaçu, as carnes tinham ficado mais de 24 horas sem refrigeração e estavam impróprias para o consumo. Por que isso aqui, gente? Isso aí, ó, se vocês forem trabalhar na vigilância sanitária, se vocês forem trabalhar em algum órgão assim, porque tem muito químico lá, viu? A gente sabe que tem a proliferação de doenças, tem a proliferação de fungos, pode ter salmonela, e isso faz com que o material fique impróprio para o consumo. E aí, esse material, ele foi descartado. Ou seja, olha o risco biológico, o risco de resíduo mesmo, que essas pessoas se expuseram. E assim, acho que elas não têm nenhuma noção. E também tem a parte do desespero, né? De não ter nada para comer e etc. Não julgo essas pessoas, mas olha só a importância de saber o que está fazendo, saber por que esses materiais foram descartados. E é uma situação muito grave, muito grave. Então, olha só, né? Que bagunça, que o corona abençoado fez, né? Uma das coisas. E as pessoas não terem instrução só piora a situação. Então, muito importante a gente saber sobre essa questão aí dos resíduos, por que eles são descartados, como que eles são descartados, aonde que eles são descartados. E isso entra aqui nesse gerenciamento. Vocês querem comentar alguma coisa ou pode continuar falando? Pode, né? Se vocês quiserem comentar, pode me parar aqui, tá? Então, vocês estão vendo a tela aqui? Vocês estão caladinhos? Tá vendo a tela? Sim. Ah, beleza. A gente tem aí alguns princípios fundamentais, que é a equidade. Todas as pessoas têm direito a um sistema de manejo de resíduo adequado aí por razão de saúde ambiental. Todo mundo tem o mesmo direito. A efetividade, que é o modelo de gestão de resíduos, que vai eliminar de forma segura. A tela tá preta. Tá preta? Deixa eu botar de novo aqui. E agora, tá dando para ver? O meu tá normal. O verdinho? O meu também tá normal. Voltou aí, Diego? Diego? Eu acho que... Será que caiu, hein? Ô, Diego, olha aí se voltou. Se não tiver voltado, você fala que eu volto de novo. A efetividade aí, né? Eliminação segura e efetiva do resíduo. Então, as prefeituras, né, têm que ter aí o controle efetivo desses resíduos. A eficiência, que é o manejo de todos os resíduos, ser feito para maximizar os benefícios, diminuir os custos, otimizar o uso de recursos, né, não desperdiçar, para ser sustentável, que aí é o último pontinho, que é a sustentabilidade. Ele tem que ser socialmente, economicamente, financeiramente positivos. Tem que ser bom, porque não adianta nada também eu catar o lixo e gerar mais lixo, né? Então, esse sistema, ele pode ser mantido sem esgotar aí os recursos que são usados. Então, o modelo que é usado do gerenciamento tem que ser consciente. E aí, obedecendo aí esses 4 princípios, a gente tem o objetivo final aí dos resíduos, tem que ter o objetivo desses negócios aí, ó, promover saúde e bem-estar, proteger a qualidade e sustentabilidade do ambiente, preservar os recursos, promover eficiência e produtividade na economia, né? Porque o lixo pode ser uma fonte de economia, de dinheiro. E, assim, a gestão dos resíduos de forma saudável, ela vira
usar o conceito dessa gestão integrado com o ciclo vital das pessoas. O que é isso? É fazer com que isso seja junto com a comunidade, para que a gente consiga aí juntar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Tem jeito de fazer isso junto. Antes, gente, o povo achava que fazer indústria era queimar o ambiente. Não pode ser assim. Olha aí que a gente está vendo com o nosso presidente. Nosso presidente, o ministro do meio ambiente, que é um maluco, falando que tem que, agora com o Pantanal todo destruído, para colocar a vaca lá para comer que a vaca para comer lá o pasto, para pastar o Pantanal. Então, assim, não é desse jeito. Não é que para desenvolver aí a pecuária e tudo, tem que acabar com o desenvolvimento acabar com a proteção do meio ambiente. Não é assim, não é queimando a Amazônia, desmatando a Amazônia que vai desenvolver mais. Não, tem que ser um equilíbrio, senão uma hora a gente vai se ferrar e não ter mais recurso natural, que é tudo equilíbrio. Então, dessa forma, a gente tenta reduzir reduzir os resíduos o mínimo, aumentar ao máximo reutilização e reciclagem, promover o depósito e tratamento adequados, ampliar o alcance dos serviços que ocupam os resíduos. Para quê? Tudo isso para manter um equilíbrio legal aí para o ambiente e o desenvolvimento. E esse tema, ele foi aí muito discutido, vem sendo muito discutido, né? Porque cada dia que passa a gente tem que criar uma solução nova para os resíduos, porque eles não param de crescer. A gente viu vários vídeos, eu botei um monte de vídeo, inclusive daquele cara tosco lá falando bobagem, mas ele falando bobagem, mas ao mesmo tempo falando coisas sérias, que o resíduo não vai acabar. E isso são algumas propostas para enfrentar. Para isso, a gente usa algumas propostas para enfrentar, e aí a gente tem algumas recomendações, que são, nesse ainda não, que são aí, reduzir o volume de resíduos na fonte, para desenvolver tecnologia limpa, linha de produção e análise de novos produtos, para que os produtos já sejam criados com essa ideia de reduzir o volume de resíduos, aí vem os reciclados, os materiais que são reutilizados, plásticos podem ser reutilizados, e aí vem a reutilização, reaproveitamento direto de embalagens, recuperação, que são alguns resíduos que podem ser usados. Sim, tá escuro aqui pra mim. Tá escuro, Como assim tá escuro? Não vendo nada. A tela tá preta. Uhum. Que estranho, pra mim tá aparecendo. Deixa eu parar de novo. E agora, o que vocês estão vendo? Não tá escrito na tela nada que eu tô falando, não, viu? Aqui tá gerenciamento integrado dos resíduos sólidos. Vocês estão vendo isso aí? Agora sim. Agora apareceu. Tá. Beleza. Se sumir de novo, vocês avisam. A gente tem aí também recuperar alguns resíduos. O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou tentando voltar a fazer o projeto na faculdade, que eu trabalhava antes com tratamento de óleo de macaúba. Que aí, a partir desse óleo de macaúba, que é aquelas... Sabe aqueles coquinhos? Aqueles coquinhos pequenininhos que dava ali na rua do Dr. Ovídio? Aquilo ali, aqueles coquinhos ali, gera um material que é muito rico em celulose. E celulose é um resíduo que é muito difícil de ser quebrado pelas formas normais, mas é um material que, quando é quebrado, ele gera muita energia. E esse material já trabalhava com isso. Então, eu estava conversando com o meu ex-orientador que eu queria voltar a trabalhar com esse tipo de coisa. E alguns de vocês sabem que eu trabalho com aromatização. Então, eu já venho falando com ele muito que eu queria fazer um projeto nessa área e trabalhar alguma coisa relacionada a isso.
e apareceu lá um projeto de uma menina do doutorado que queria fazer, na verdade já começou a fazer, sintetizar vanilina. Vanilina é o cheiro de baunilha, gosto de baunilha, sabe aquele negocinho, essência de baunilha? Aquilo lá é rico nesse material, nesse composto chamado vanilina. Só que talvez vocês não saibam, mas a vanilina, a natural, né, a extraída da fava da baunilha, aquela que vocês... A fava da baunilha é aquela que tem no MasterChef, né? Aquele, tipo um caulezinho. Aquilo é muito caro. Aquilo vem de uma orquídea da baunilha, negócio mais difícil de achar. E geralmente esse material ele é obtido de forma sintética. Motivo: custo, sustentabilidade, para não acabar com a baunilha no mundo, óbvio. E aí, esse meu professor, ele está fazendo um projeto novo, que vai, ele com essa menina, com essa aluna de doutorado, e eles vão fazer, a partir do resíduo do guaraná, produzir vanilina através do resíduo. Olha que legal, eles estão pegando um lixo do resíduo de guaraná e fazendo uma coisa que é altamente cara. A vanilina é um insumo muito caro, porque é muito caro de conseguir, caro de obter. Então, gerando um valor altíssimo a partir do lixo. Então, todas essas coisas que eu estou citando, que nem está escrito aqui, que eu achei bobagem escrever de novo, a gente já falou várias vezes, são coisas da nossa área de química, se vocês forem seguir para a área de química, área acadêmica, que tem aparecido todos os dias. É para fazer bioetanol, vocês sabem, né, que o biodiesel, o bioetanol, esses negócios, é tudo feito a partir de resíduos de materiais que são descartados lá nas como que chama? Não é galpão, não. Esse material descartado é feito biodiesel a partir dele. São tecnologias que estão totalmente disponíveis. Eu vou trazer na aula de tecnologia também, falando do bioetanol, se a gente conseguir, né? A gente está com o tempo reduzido. Mas são todas tecnologias químicas que têm a ver aí sempre com geração de valor, independente do valor que seja, a partir de lixo, a partir de resíduo, a partir de coisa que o povo tem que jogar fora, que é um problema. Imagina só esse pessoal que trabalha com extrato de guaraná, igual eu falei, o tanto de resto, tanto de bagaço de material. O que esse povo tem que fazer com isso? Imagina a molação que é para tratar esse negócio. A Natura também tem trabalhado muito com esse tipo de recuperação de biomassa, porque esse material chama biomassa. Que é biomassa porque pode ser usado em algum processo, mas é um jeito bonitinho de chamar de lixo. E aí tem sido foco, né, de muitos estudos. Talvez eu faça peço um trabalho para vocês para pesquisar aí alguns artigos sobre recuperação de biomassa. Não é nada de outro mundo, tá? Antes que vocês comecem a chorar aí, não é nada de outro mundo, é uma coisa muito legal. Provavelmente eu vou fazer um trabalho para vocês falarem disso, cada grupo apresentar um artigo. Mas continuando aqui, além de reutilizar, recuperar, a gente pode tratar resíduos para, né, facilitar o descarte. Facilitar também a disposição final. Vocês não têm que fazer com esse lixo, gente. Tem que pôr em algum lugar. Então, eu vou ter que ter um melhor lugar para colocar esse resíduo. Então, é importante a gente também ter uma disposição final adequada. Recuperar a área degradada, às vezes, já é um lugar que foi contaminado por resíduo. Fazer aí a identificação, reabilitação desse lugar contaminado. E também aumentar os serviços. O exemplo do Pablo aí, ó, imagina só, se a prefeitura fala que as caçambas agora vão ser por conta dela. Meu Deus do céu, a gente vai soltar foguete, os pedreiros vão achar o máximo. Que deve passar um sufoco danado com o patrão lá falando que não quer pagar, mas fazer o quê, né? Então, tudo isso faz parte do gerenciamento dos resíduos. Então, a gente tem aí uma coisa muito interessante,
E é imprescindível saber e manter esse gerenciamento bem feito para ter uma boa qualidade de vida, evitar rato, evitar bicho, como nós falamos aqui na situação na porta da minha casa, evitar rato, evitar bicho, evitar cachorro revirando lixo, evita a situação desagradável do lixo da gente, né, molhar, gerar mau cheiro, dar mosca. Então, são várias coisinhas que incomodam muito. Então, a gente tem técnica de tratamento, eliminação, reuso do lixo. Tudo isso tudo isso é instrumento muito importante nessa gestão. Então, a gente tem aí, no sistema de gerenciamento de resíduos, tem 4 elementos fundamentais, que são a geração, o armazenamento, a coleta, tratamento e disposição final, que é o ciclo, né, do lixo. E esses elementos eles têm que estar integrados para ter aí a melhor solução. A gente tem aí no quadrinho, deixei para vocês aí os 4 pilares aí para serem né, bem ligados, bem usados. Então a gente tem a geração e a segregação, que a gente já falou um monte de vezes, né? Gerar o lixo da onde ele vem, separar esse lixo, nós já falamos isso, então não vamos pular essa parte. E aí vem o acondicionamento. Que é isso? Condicionar é como que a gente vai manter esse lixo. Significa, o que significa isso? É preparar esse lixo para coleta de uma forma adequada sanitariamente. Quem nunca, né, gente? Viu aí lixo de banheiro com aquele papel higiênico tudo zoado, aberto no meio da rua. Pelo amor de Deus. Sem noção total. A gente tem que ter uma noção de como coloca os lixos, como que coloca ele fora da casa da gente. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer saco de lixo. De preferência, colocar numa, né, aquela lixeirinha mais alta com dos bichos, dos cachorros, cavalos, esses negócios que reviram o lixo. E aí depende muito da qualidade, depende muito do acondicionamento, a qualidade aí da coleta. Porque se eu colocar o lixo tudo jogado, aberto de qualquer jeito, eu vou atrapalhar o serviço do gari, atrapalhar o serviço do lixeiro lá que coleta o lixo. Então, muito importante a gente saber como colocar, né, na porta da casa da gente, na casa da gente, da empresa da gente, que eu também não vou colocar o lixo de qualquer jeito. Se eu gerei um resíduo que é perigoso, eu não vou colocar de qualquer jeito. Eu não vou colocar uma vidraria quebrada no plástico pro gari lá fora machucar. Pelo amor de Deus, gente. Que eu já vi de gente no laboratório que taca becker quebrado dentro do lixo. Não faz isso não, gente. Pelo amor de Deus, o moço vai lá, pega o negócio, corta a mão tudo, seringa. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar esses materiais de um jeito adequado. Para quê? Para evitar acidente, para evitar a proliferação de bicho, vetor, né, rato. Diminuir o impacto visual e olfativo. O que é isso? Diminuir que a fiura na porta da casa da gente, que é aqueles lixos tudo vacaiado, esquisito, jogado na porta da casa das pessoas e fedendo, né, olfativo, fedorento, horroroso. Pelo amor de Deus, isso é senso. Diminuir aí os resíduos que não são do dia. Por exemplo, hoje é lixo seco, você vai colocar lá lixo orgânico. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter consciência. O lixo seco é de um dia, o lixo orgânico de outro dia. Ah, mas eu gerei muito lixo orgânico no final de semana, azar o seu. Coloca lá numa caixinha, do lado de fora, amanhã você coloca. Se for hoje o lixo seco, você coloca o lixo seco, amanhã você coloca o lixo molhado. E facilita a realização da etapa da coleta, porque, gente, se tiver um lixo organizado, facilita para todo mundo, facilita a vida de todo mundo. A gente já viu na química instrumental que a organização é tudo na vida. Então, no lixo também é assim. Só que, infelizmente, aí a gente vê na rua, acumulou lixo a céu aberto, lixo exposto, lixo espalhado. Aí vem aí um monte de problema relacionado com enchente, como é que chama esse trem? Bueiro entupido, sujeira, bicho. Gente, pelo amor de Deus, é muito problema. Então, é uma coisinha simples para a gente ter consciência e colocar no acondicionamento certo. Então,
A gente pode colocar em lata, plástico, balde, saco plástico do supermercado, sacolinha do Rena, uso muito, que tem um monte que é lixo. Ou aquele saco de lixo preto. Caixote de madeira ou papelão, todo dia, né, aparece uma caixinha de madeira. Latão de óleo, que tem alguns casos aí o pessoal até corta no meio. Container metálico, plástico, que o pessoal também, que ó, tem esse tipo de, ó, tipo isso aqui. Embalagem feita de pneu para reaproveitar. Então, a escolha desse recipiente aqui mais adequado tem que ser orientada aí na função de característica do lixo, geração do lixo, frequência da coleta. Pensa só, gente, eu gero 3, vamos supor que isso aqui aguenta, sei lá, não sei, vamos supor que essa aqui é uma lixeira pequena. Aguenta 2 kg de lixo, mas na minha casa gera 3 kg de lixo. Isso aqui vai funcionar? Claro que não. Eu vou ter que arrumar uma maior para colocar um lixo mais certo. Mesma coisa com essas bombonas ou sacos de lixo plástico. Então a gente tem que levar em conta a característica do lixo, geração do lixo, a frequência que coleta. Às vezes, em zona rural, é coletado só uma vez na semana. Não sei, mas às vezes em algum lugar também é coletado uma vez na semana, só um bairro novo, um lugar diferente. Também tem o tipo de edificação. É um prédio. O lixo é de todo mundo junto. É um condomínio, igual ali no Alphaville. Não sei se vocês já viram. Lá no Alphaville tem um negócio de lixo lá que o pessoal, todo mundo coloca o lixo lá. Pra quê? Porque aí o lixeiro, o pessoal da coleta de lixo, eles vão ali, coletam, não tem que entrar dentro do condomínio. E também o preço do recipiente. A gente estava vendo o Pablo falar aí da caçamba. Às vezes, a caçamba, pode ser até mais barato do que comprar um saco de lixo, etc. Formas de colocar esse lixo. A gente tem lixo de fonte especial, que são os resíduos sólidos industriais, que o pessoal costuma colocar em tambor metálico, bombona, container, depende, né, do que eles estão guardando. Tem os rejeitos radioativos, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque aí precisa ter EPI certinho, que são aqueles negócios de chumbo, né? Avental de chumbo, luva, máscara e tudo mais, para colocar um material que tem que ser à prova de radiação. E os resíduos aí de portos e aeroportos, a gente falou, que aí geralmente o pessoal coloca os materiais que são parecidos com os lixos domiciliares, mas em alguns casos pode ter quarentena, pode ter carga de países que têm uma situação epidêmica. Olha aí a situação do coronavírus. Os resíduos de portos e aeroportos têm sido mais monitorados, porque a contaminação vem de pessoas de países diferentes. Então, tem que ter aí um cuidado com relação aí nesse caso, dentro dos portos e dos aeroportos. Então, finalizando o que nós vamos falar hoje aqui, nós temos a coleta e o transporte de lixo, né? Seguindo aquele negocinho lá que a gente estava vendo, coleta e transporte de lixo. Que é isso? É recolher os resíduos de onde que gerou, que é os nossos amigos aqui, os lixeiros, os catadores também, que são pessoas muito importantes na nossa vida, na nossa sociedade. Nós não podemos fazer desse povo de jeito nenhum, porque sem eles a gente tá ferrado. E eles têm aí que fazer a separação, a coleta, na verdade não a separação não, a coleta dos materiais e o transporte, que aí é de onde as coletas até o lugar que é tratado ou destinado no final. Então a gente tem que levar em conta, aí, nesse caso, as características da cidade, do plano, o tráfego, né? Tudo que vem, como que essas pessoas vão coletar. Não lembra que eu falei ali do Alphaville? Muito mais fácil eles colocarem num lugar só e o caminhão vir buscar num lugar só. Então, essa coleta, ela é feita da melhor forma possível. A gente tem a coleta regular, que é a coleta domiciliar, residencial, né, e tudo, que é feita de acordo com
a prefeitura. Hoje a gente tem a coleta aí todos os dias, exceto no domingo, aqui na nossa cidade, que é feita no formato de coleta seletiva, mas a gente vai chegar lá. Tem a coleta especial, que é recolher aí os materiais de varrição pública, né, que são o que eu falei dos resíduos públicos. Tem a coleta pelo próprio condutor, que quando tem muito volume, o produtor mesmo leva de volta. Por exemplo, indústrias que descartam um grande volume específico de algum material. Então, eles mesmos levam o material, óleo. Então, assim, é uma coleta inversa, na verdade. E a gente tem aí o nosso último assunto de hoje, que é a coleta seletiva. Gente, coleta seletiva, a gente escuta isso na escola, né? Quem não escutou isso? Que é separar os materiais recicláveis, papel, vidro, plástico e metal, do restante dos resíduos, orgânico, rejeito, papel higiênico, coisa que não tem jeito de usar de novo. E isso é feito por cada pessoa, onde elas trabalham, onde elas estão sempre, que é, né, a fonte geradora. Então, os resíduos são separados aí desde o início, quando usa, para ser coletado aí por um veículo específico, por um grupo específico. No nosso caso, a gente tem a coleta seletiva, que é terceirizada da Copert. E essa separação aí pode ser feita pelos contenedores aí, né? Como é que chama? Tamborzinhos, né? Diferenciados por veículo e agrupados num recipiente só. Então, a gente tem aí as duas separações, que é material lixo úmido, orgânico, e o material seco e reciclável. Então, o material úmido, a gente tem a destinação, o aterramento, que nós vamos falar na aula que vem, enquanto o seco ele é transportado para uma usina de triagem, que tem separação criteriosa de materiais. A gente já viu um vídeo da Copert, eu trouxe mais um para vocês. E é feita aí a entrega dos materiais para esses lugares, ou coletado. No nosso caso aqui é coletado. Infelizmente, a gente sabe que no nosso país a coleta de resíduos muito pouca. E a gente é privilegiado de ter a coleta seletiva funcionando bonitinho. Que a gente sabe, eu trouxe uma colinha aqui para vocês saberem que a gente tem 5.507 municípios brasileiros. Desses 5.507, 5.471 tem coleta de resíduo, sendo que todos esses têm coleta convencional, que é essa coleta da prefeitura, e 451 só tem coleta seletiva. Vocês acreditam? É muito pouco. Não tem a porcentagem aqui não, mas é muito pouco. Então, dá nem 10% isso aqui. Então, infelizmente, é uma coisa que não é de todas as cidades, mas é muito importante fazer. Aí tem a gente sabe como que é as coletas aqui e tudo. E eu trouxe 2 videozinhos para a gente acabar aqui a aula hoje. E aí na aula que vem nós falamos sobre os aterros. E acaba essa matéria, que eu já não estou aguentando mais também. Vocês falam se não estiver ouvindo, tá? Olha só que legal. O nosso município, ele ganhou muito no nascimento da Copert. Porque se não existisse a Copert há 17 anos, como ela tem hoje, eu acho que não teria mais terreno para estar comportando tanto lixo, não. Porque é muita coisa. Trabalhar dentro de Itaúna, ser reconhecido, para nós é um orgulho. Hoje o grande desafio nosso é ficar conseguindo preço para os materiais.
A gente tenta driblar isso, né? A gente tenta conseguir mais material, a gente tenta processar melhor o material para ver se a gente consegue o melhor preço no mercado. É um desafio. Todo dia você tem que levantar, você vê as dificuldades chegando, você tem que enfrentar elas, né? Não é fácil. A importância disso é saber que aquilo que nós criamos há 17 anos está fazendo diferença. Gente, a Copert tem mais do que isso, tá? Aqui, ó, 2016, eles já tem 21 anos de Copert. E o outro vídeo também, deixa eu ver se é... Não tô conseguindo puxar. Copert? Alguém de vocês conhece a Copert? Ah, 2.200. Eu tenho 2.200 de oferta. Governo Federal. Representantes da Eu mostrei esse vídeo para vocês? Secretaria-Geral da Presidência da República e do Centro Federal, né? É a coleta de lixo lá, exemplo, que pode ser usado pelo governo federal, né? É a coleta de lixo lá em Itaúna. Roda aí. A comissão é formada por representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Centro Mineiro de Referência em Resíduos. No galpão da Copert, a cooperativa de reciclagem de Itaúna, eles viram de perto como funciona o projeto. A associação existe há 16 anos e há 2 é contratada pela prefeitura para fazer a coleta seletiva. O município paga mensalmente R$ 128 mil pelo serviço. Contratamos a cooperativa para fazer o recolhimento do lixo reciclável e a gente paga um valor mensal, um contrato, normalmente como se contratasse uma empresa particular, só que aqui é uma cooperativa. Por mês, a Copert recolhe 600 toneladas de materiais das ruas da cidade. Tudo é separado e depois reciclado. A renda é dividida entre os 71 associados. O bom exemplo já foi reconhecido até pela Unesco e por isso chamou a atenção do governo federal. A gente está mostrando para eles o ganho, né, o benefício, o ganho ambiental, o ganho social e também mostrando para eles uma forma diferente de trabalho, que nós não somos empregados, nós somos dono do nosso próprio negócio, todo mundo aqui é cooperado e todo mundo participa coletivamente. A intenção da comitiva é usar o exemplo da Copert para modificar o decreto que regula a forma como é feita a coleta seletiva em órgãos do governo federal. Tudo foi fotografado e agora vai ser discutido em Brasília. O que vai alterar é que o catador ele passa a ser remunerado pelo serviço que ele já presta, na verdade, para os órgãos públicos federais. Então ele não mais somente tem acesso ao resíduo, mas ele é pago pelo serviço de ir ao órgão público e retirar o material de lá. É vantajoso para o prefeito, porque é um modelo mais barato, ele gasta menos contratando os catadores e fazendo o trabalho de coleta seletiva com os catadores do que o modelo tradicional de contratação de uma empresa e com muito mais eficiência, porque pelo fato dos catadores fazerem a abordagem na população, a população se mobiliza e se sensibiliza muito mais para a separação dos recicláveis. Legal, né? Vocês sabiam? Alguém de vocês aí conhece a Copert? Conhece lá como é que é o trabalho do pessoal? Vocês conhecem? Que a nossa aula acaba aqui. Queria só saber se vocês conhecem, se vocês têm interesse de conhecer. A gente também pode pensar numa alguma coisa lá. Pode falar, gente. Eu já fui lá, Silvio, mas na época eu era muito novo, eu não sabia que era assim, não. Pra mim era só um lixão mesmo. Mas assim, o terreno lá, a área lá que eu me lembro, nossa, é enorme, era aquelas montanhas de lixo e um monte de gente. Eu também já fui lá com a escola. E aí, como é que foi, Isabel? Conta pra nós. Não lembro, eu também era nova, eu tinha tipo uns 10 anos, 11 anos. É um mar de lixo, uma montanha de lixo, só isso. E um fedor. E cheio de urubu. Vocês imaginavam que esse aqui na Copert já era uma referência nacional, ganhou prêmio. A Ambev colocou, tem uma matéria da Ambev que ela colocou R$100 mil aqui na Copert, que ela ganhou a premiação. Cadê? Ganhou a premiação aqui, ó. Investe 100 mil na Copert de Itaúna, que ela ganhou
de cooperativa de lixo, ou seja, Ambev, assim, vamos dizer que não tem nada a ver com o lixo, mas olha o tanto de latinha e garrafa de vidro que a Ambev gera, né? Para os consumidores, para o, né? Para onde a gente tá, né? Então, acham que é importante uma empresa como a Ambev, no tamanho da Ambev, que ela é muito grande, se preocupar com esses catadores, que, igual vocês estão falando, né? Era um lixão, não sei o que e tudo. Por que eles se preocupam com esses lugares? Porque eles conseguem enxergar muito além de onde que esses lugares, qual que é o objetivo desses lugares. O que eles estão fazendo lá? Eles estão gerando renda para os catadores, eles estão tirando o lixo das cidades, por isso que o lixo vai para lá, né? O lixo das cidades. Infelizmente lá, nessa situação, vamos dizer assim, lixão e bagunça, e poderia ser muito mais, mas já é muito melhor do que em muitos lugares, porque muita gente não tem consciência ainda de separar, né, o lixo seco e o lixo orgânico, mas com conscientização nossa, com a família da gente, nós vamos melhorar isso. Então, por que uma grandona, uma gigante como a Ambev, vê esses lugares igual aqui Itaúna, que é uma rede de catadores cooperados de reciclagem? Porque isso é muito importante para o meio ambiente. Nós somos privilegiados por ter esse povo lá catando esses lixos e separando isso, gerando renda para eles, gerando emprego para eles. E é muito interessante. E se eu não... O foda é que a gente tá nessa bosta dessa pandemia, mas se não tivesse, eu ia tentar fazer a gente conseguir uma visita técnica lá. Por quê? Precisa virar catadores para trabalhar com isso? Não, não é para isso. E mesmo se fosse também, seria ótimo. Mas por quê? Porque nas empresas que nós vamos trabalhar, nos lugares que nós vamos trabalhar, a gente tem que ter a consciência de que vai chegar lá nesses carinhas e eles vão ter emprego e renda garantido se a gente fizer a nossa parte, na nossa empresa, na nossa casa, na nossa família. Então, é muito interessante ter empresas girando junto com a Copert, a Ambev, e quanto mais perto dessas empresas grandes, as pequenininhas empresas forem, né, vão conseguir mais ainda crescer, porque esse modelo da Copert, que também é observado em algumas outras cidades, muito poucas, diga-se de passagem, é um modelo que é o modelo do futuro, porque não vai ter lixo para todo mundo, não vai ter espaço para o lixo de todo mundo. Então, eu sei, gente, que tá meio chato a gente falando de lixo, esses 4, acho que foram as 3 ou 4 últimas aulas, mas eu gosto quando vocês comentam as coisas. A gente já soube aí que a Arcelor trabalha com política de ambiente, que tem um monte de lugares aí que trabalham com isso, então fico feliz que a gente está trazendo esses assuntos. E a Copert, se vocês não conhecem, eu convido vocês a olhar na internet o tanto de coisa que tem falando da Copert. Tem até um filme que chama Catadores do Futuro. Eu não consegui o vídeo para mostrar para vocês, estava no site da prefeitura, mas por causa da eleição tiraram. Que é inspirado na Copert. E fica aí a curiosidade. Se a gente conseguir, né, se tiver mais aulas por mais tempo, vou tentar conseguir uma visita para nós lá. Se vocês tiverem interesse, lógico, né? Se tiverem, beleza, mas se não tiver, é só vocês falar. Mas eu agradeço a colaboração de hoje, vocês falaram mais do que as outras aulas, fico feliz. E se vocês vão falar também, vou falar igual o pobre na chuva, tá, Vinícius, tá? Então vocês tratam de conversar comigo. E obrigado por vocês terem ficado aqui. Eu só vou fazer chamada de sempre. Peraí. Vamos lá, hoje é 7/12. A Ana Júlia tá aí. Eu não escuto ela, acho que ela não fala, né? Não tá com o microfone ligado. Não, tá aí também. Acho que ela não tá. Tá aí, Jenny tá aí que eu vi. Jonatas não vi não, ele fala. Não, Jonas tá aí não. O Cinei tá aí, comentou. Nathan não falou nada, não, tá aí não. O Paulo,
Paulo tá aí. Samuel não vi também não. Samuel fala. Mas não tem não. Thaís tá aí. Vinícius tá aí pela primeira vez na vida, né, Vinícius? Wagner tá aí. Tamo aí. Já Wagner ficou caladinha. O Wesley também veio só numa aula. O Wesley também tá trabalhando com você, ou Vinícius? Tá. Mas vocês tentam participar, pelo menos de algumas. A Julie tá aí. Julie tá aí, Elma tá aí, a Célia também tá aí. Pablo falou comigo. A Isabela também falou comigo. A Carla tá aí também. E a Eduarda hoje acho que não veio. Não veio. Então tá, meu povo, minha pova. Sucesso para vocês, semana abençoada para vocês. Boa noite, com Deus. Beijo para vocês. Silvia, obrigado. Até. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, Silvia, boa noite.